Olá pessoal, estamos de volta com o podcast ABCD, na segunda parte com o professor Edi. Na primeira parte conhecemos um pouco do Edinaldo, artista, o palhaço que faz rir e emociona, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Edi, o professor Edi, o educador, o professor que leva a arte circense para as escolas e ajuda as crianças e os adolescentes a descobrir novas formas de se expressar e confiar em si mesmos. Professor, quando o senhor entra na sala de aula para dar a aula de circo, né? O que você mais quer que os alunos sintam? O que você quer proporcionar para eles? Ok. Bom, o circo por si só parece legal o nome, né? Parece, né? Poxa, circo. Né? Muitos ainda falam, mas existe essa aula, né? Tem gente que ainda me pergunta, alguns professores que eu conheço por aí, poxa, mas tem essa aula circo, né? Tem, é uma aula, claro, movida dentro da educação física, dentro da parte motora, né? Movimentar-se em si, mas existem ali algumas situações do circo, como a palhaçaria, como o equilibrismo, como o malabarismo, como as acrobacias aéreas, as de solo, né? A mágica em si, né? A única coisa que a gente não ensina para os alunos são a doma de animais, até porque no Brasil hoje isso é proibido, né? Já tem 20 e poucos anos que já se é proibido animais em circo. Mas o que eu mais espero do aluno assim é que ele realmente se emocione, se divirta, né? Mas acima de tudo tenha muito comprometimento. Porque, que nem eu te falei do palhaço, o palhaço tem isso de ser esse ser que é tudo engraçado, legal, mas existe uma técnica por trás. O circo, ele tem uma técnica para tudo, sabe? O artista, se ele se dedicar, se ele treinar, se ele aperfeiçoar o seu movimento, aí é que vem aquela perfeição, que a gente fala, nossa, é perfeito. O cara subiu no tecido, desceu como se estivesse brincando no chão da sala, porque é muito trabalho, muita técnica. Mas a mesma emoção que o público sente, eu queria que o aluno também sentisse, né? E tem aulas que eu vou que é isso. Quando eles dão aquele primeiro rolamento e terminam e falam, eles batem palma para eles mesmos. É muito legal ver isso. Eu consegui, sabe? E aí, muitos não falam professor, que aqui eles têm muito esse costume, o sor, né? Ou então, o prof, o pro. Então, eles tudo diminutivo, né? E aí, eles ficam malucos quando eles conseguem realizar aquele movimento proposto. Então, para mim, é isso que me motiva mesmo a realizar, é ver eles se emocionarem, é ver eles acreditarem que é possível, sabe? Eu tive um aluno que tinha deformidade na mão, assim, sabe? E ele não conseguia subir em alguns movimentos. E eu fiz uma apresentação um dia, ele fez comigo em Jaraguá, se eu não me engano, foi na PAI de lá, em que ele subiu e a gente fez mão cruzada, ele fez comigo assim, ele conseguiu subir. Então, a realização no coração dele foi sensacional. Você vê ele terminar o espetáculo, ele falar assim, eu fiz isso, ele ficava assim, eu fiz isso, e a plateia também olhar e falar, poxa, aquela pessoa com uma dificuldade física, né, conseguiu fazer aquilo. E os alunos que não têm dificuldade nenhuma física, quando conseguem realizar algo difícil, é extraordinário. E aí você contou na primeira parte que você iniciou sem querer na carreira de ator, vamos chamar assim, substituindo uma pessoa que estava ausente na apresentação, e depois você foi elogiado, que você tinha facilidade para isso, e você realmente foi atrás, estudou, fez escola e tudo mais. Mas em que momento que você enxergou que sim, mas eu posso ensinar também? Na verdade, o ensinar, ele foi vindo com muita técnica. E a gente é meio que obrigado, quando você começa a aprender, você se destaca num grupo. E você se destacando no grupo do trabalho, você é obrigado a repassar para os outros que estão um pouco atrás na caminhada. É como aquele aluno na sala que ele desponta um pouco mais, né? Todo mundo quer sentar perto dele para ver se sai algum entendimento ali, né? Muitas vezes o aluno ele não sabe essa didática. E eu tinha muita facilidade para isso, para ensinar. Eu tenho muita facilidade para observar um movimento e replicá-lo depois. Então, tem crianças que têm essa facilidade. O professor vem e fala, olha, eu quero que você faça isso. Ele faz. Eu tinha isso. Então, para mim começar, foi praticamente ali, posso dizer que foi em meados de 2013, 2012, que eu comecei a realmente lecionar, vamos dizer assim, a dar aulas, né? E até então eu só estava na parte de trabalho e aperfeiçoando a técnica cada vez mais. Quando eu percebi que aquilo estava legal,
eu acho que agora eu vou passar para outros. E fui passando, mas em meio ao tempo que eu passava, eu também estudava. Então eu estava estudando, passando e aprendendo. Então, acredito que isso ajudou bastante. Por isso que eu falo, tem muita gente que vê o trabalho, vê você fazendo um trabalho e fala, uau, que esplêndido, que espetacular o trabalho dele. Mas não tem noção de quanto tempo tu gastou se dedicando, trabalhando, né? Colocando a sua função em prática. Quantas vezes você, poxa, não deu certo, bateu na trave, vou ter que fazer de novo, não deu certo, vou ter que fazer de novo, até chegar ao modelo da perfeição, até chegar ao trabalho. Então é quase que aquela brincadeira que a gente fala, o pessoal vê as risadas que a gente dá, mas não viu os tombos que a gente levou no começo, né? E é assim a vida do artista, né? Sempre se aperfeiçoando, se preparando, melhorando. E começou naquela época, lá em 2013 mais ou menos, eu comecei a lecionar de verdade. Assim. E você observa que essa arte circense, né, essa questão do circo, ela acaba atraindo os alunos de uma forma diferente que as outras aulas que envolvem artes? O aluno em si, desde a criança ao adolescente, ao jovem, ele adora movimento, né? Se você perguntar se ele prefere ficar sentado numa sala de aula ou ir para um lugar e fazer movimento, é claro que ele vai preferir sair para o movimento. Quando ele chega na aula de circo, a primeira coisa que ele pensa é, agora eu estou livre, posso saltar, pular, correr. E aí ele se depara com os exercícios e ele fala, poxa, eu estou preso de novo. Mas aí ele já foi pego pelo circo, por um movimento, por uma diferença, né? Eu digo para eles que uma das aulas mais difíceis que tem é o malabarismo, porque requer muita técnica, precisão de movimento e muito foco e concentração, que é o que nossos jovens hoje não têm, foco e concentração. Porque é muita informação chegando na vida deles através de tudo que tem hoje, né? Então se perde um pouco desse foco, né? E então quando você consegue um aluno que tem um bom foco, que é ali compenetrado no seu trabalho, ele provavelmente será um bom malabarista, né? Agora, quando ele executa o movimento e gosta daquele movimento, ele vai partir para o segundo, ele vai para o outro. Porque o desejo do artista, circense principalmente, é evoluir cada vez mais. Passar por cima daquele movimento que ele fez e fazer o outro, assim como é um atleta, né, de ponta, de alto nível, de alto rendimento, que ele, né, numa corrida de 100 metros, ele atinge milésimo de segundo, depois ele vai para mais um milésimo de segundo e ele sempre vai aumentando e melhorando, ou ao contrário, né, diminuindo o tempo, né, para chegar naquele tempo exato. Então eu acredito que o aluno, o diferencial dele é entender assim, uau, o circo deve ser muito colorido, o circo deve ser uma coisa muito engraçada, o circo deve ser muito movimento, imagine. E quando ele chega na sala, né, que tá aquele monte de coisa armada, tatame com colchão para salto, e ele tá, né, tecido aéreo, lira, trapézio, aí a caixa cheia de coisas de malabarismo, tudo colorido, eu acredito que move o coração dele diferente. Eu sei porque eu vivo disso, então isso me move muito, né? Mas quando ele vê ele realizando movimentos e se autorrealizando aquilo e passando para outro, aí tá ganho o aluno e não tem jeito, ele não escapa mais. E existe vamos chamar assim, uma competição sadia? Um aluno já consegue fazer tal coisa e o outro quer fazer também e assim vai um puxando o outro? Existe. E é muito bom isso, porque é por isso que grandes clubes no Brasil com futebol conseguem grandes jogadores, porque eles têm um espelho dentro da própria instituição, né? Tá vendo o profissional jogando, o atleta de base tá pegando aquilo que está acontecendo no atleta profissional. O aluno de circo também, ele está vendo o aluno que está mais avançado, ele olha e fala, quero fazer um movimento igual você. E o que já está lá na frente desafia eles, quero ver se tu consegue. E aí eles começam. E daqui a pouco os dois viram parceiros de trabalho. É muito legal como é a complexidade deles, como eles são um do lado do outro, sabe? De ajudar, não, eu vou te ajudar a levantar, vou te ajudar a subir, que eu quero ver você fazendo isso igual eu. Porque o artista, ele não é solitário. Sabe, tem muito artista que ele é solitário na sua vida íntima, mas na geral ele gosta de ter trabalho em equipe. É por isso que o circo é muito bom. Trabalha muito isso, o trabalho em equipe, faz com que eles se sintam família, né? E esse é o meu sentimento para com eles. Pelo menos eu tento passar isso para os meus alunos, porque eu nunca vivi no circo,
Eu sou um artista de circo porque por paixão, por amor. Mas eu nunca trabalhei num circo itinerante, esses circos que vêm numa cidade, ficam e vão para outro, né? Mas eu conheço famílias de circo e eu converso muito com eles. E o que eles vivem lá dentro é família. Então não tem como você não passar e transportar isso. Eu estudo muito sobre essas coisas. Então o circo é uma família. O artista circense, lá o palhaço, do trapezista, do mágico, todos eles são uma família, um ajudando o outro a vencer, né? Quando isso não acontece, provavelmente vai ter alguma intriga, algum problema. Mas a sociedade em si, tudo isso acontece, não é só no circo, em qualquer lugar, né? Mas o circo em si, geralmente, é uma família muito grande. Porque o que a gente observa nesse circo itinerante é que a pessoa que está se apresentando lá, daqui a pouco ela está lá no caixa, daqui a pouco ela está vendendo pipoca, daqui a pouco ela é o mágico, daqui a pouco ela vira um palhaço, sei lá, não chega tanto, né? Mas é realmente que nem você falou, enquanto um está se apresentando, o outro está ajudando para que, né? Porque é uma família, realmente. É um servindo o outro, né? Então esse é o barato do circo, é esse, saber que estamos servindo um ao outro. E que nem você falou, que o cara tá vendendo pipoca ali, né? Passando no intervalo, daqui a pouco você viu aquele rosto e fala, cara, ele tá saltando lá do trapézio, lá é aquele cara que estava aqui. Porque o artista ele precisa de várias rendas, né? Só a apresentação em si não concede a ele uma renda tão grande. Então, ele precisa vender seu produto no circo, ele é o cara que vai armar a tenda, levantar a lona do circo, a gente fala que é levantar o morto, né? E a lona do circo. Então, ele precisa estar ali, batendo estaca, ajudando. Hoje tem mais equipamentos, mas tem muito circo ainda que não tem tanto equipamento. Então, é na forma antiga ainda. Então, é aquele cara que está ali, mas também é o cara que na hora da apresentação ele está super arrumado, com seu figurino, maquiado, né, fazendo acontecer a história da arte ali. Você teve essa experiência no futebol, né, que para os atletas, de uma forma geral, você aprende muitos valores, né? No circo, né, você acha que os valores são semelhantes ou são diferentes? São muito semelhantes, são semelhantes. Só a única diferença é que o intuito da vitória não é para que o outro seja derrotado. O intuito da vitória é para que o público saia beneficiado, né? Mas os valores do circo são esses, são muito parecidos com o futebol, sim, que é comprometimento, que é trabalho em equipe, que é realmente formar uma família. A gente vê que quando isso acontece no esporte também tem êxito, né? Quando o circo está ali, mas acima de tudo, o circo ele tem muita paixão e muito amor, né? Então, se você não puder expressar isso para o público, é visível quando o trabalho não é assim. Então, às vezes o palhaço ele não está tão feliz naquele dia, mas o estado de palhaço dele precisa estar alegre. Então, a alegria que está nele, ele precisa transportar aquilo para o palco para que o público ria, brinca. E é a função do palhaço, fazer o público rir, fazer o público se alegrar naquele momento. Então, não tem outra função que não essa, né? Mas muitas vezes ele não está tão 100%, mas por trás dele está assim, o senso de comprometimento, entendeu? Então, ele se torna um cidadão melhor. Eu sempre falo para os meninos que fazem aula com a gente nas escolas, olha, vocês não estão fazendo circo só para ser aluno de circo ou para ser um artista, mas para ser um cidadão melhor, para ser um cidadão que vai na sociedade expressar a arte de outras formas. Talvez um bom empresário que passou pelo circo e sabe agora lidar com o malabarismo das contas, um bom empresário que sabe lidar com a acrobacia de movimentos lá, porque de repente o caminhão quebrou, a carga não chegou. Então, tudo isso faz parte, sabe, de ensinar para eles valores realmente para a vida, né? Para que não fique só ali na aula, só no circo. E alguns deles, alunos assim, a gente tem tanta alegria que chegam a nos chamar de pai. Isso, quando isso chega a esse nível, você fala, poxa, aumentou o meu nível de comprometimento agora com esse trabalho. Alguns nos chamam realmente de pai mesmo. Isso que eu ia lhe falar desses, como você já leciona já desde 2013, né, praticamente. Então você tem alunos que já são adultos, né, que já são profissionais. E assim como você falou, né, da disciplina que seu filho aprendeu na escola do Teatro Bolshoi, eles contam muito, falam muito sobre isso lá também. Você se forma aqui, mas você é uma escola, não é uma simples escola de dança, é uma escola de formação que você
vai sair um profissional daqui. Se você não vai atuar, que são poucos que não atuam na área, né? Mas você vai se dar bem em qualquer lugar. E no circo é isso, né? É usar o humor, de repente, para atuar numa área comercial, para fazer uma apresentação da sua empresa, saber exatamente como é que vai encantar o público. Eu acho que são conhecimentos que todo mundo deveria ter, né? Olha, eu me apaixono pela arte de ser professor na minha área, e eu obtive um respeito muito grande pelos professores em todas as outras áreas, muito mais depois que eu comecei a trabalhar com isso, porque a educação é a base de tudo, né? E quando você pode enxergar aquele pequeno filhinho que saiu da sua aula e hoje se tornou um homem casado, um cidadão, um empresário, um artista, né? Ou que nem o meu filho saiu do Bolshoi, e os 3 anos que ele ficou lá foram excepcionais na vida dele. Ele aprendeu muita coisa boa, muita coisa assim que reverbera na vida dele até hoje, né? Só que a vida vai ensinar muita coisa para nós. Então, preparar essas crianças e alunos para a vida é a função do circo, é a função da matemática, é a função do português, é a função, às vezes, até do cara que ensina a pescaria lá nos ribeirinhos, né? Tanto professor maravilhoso que não tem o reconhecimento devido porque estão lá, mas que ensinaram algo maravilhoso. Então, a arte de ensinar, eu acho que ela é maravilhosa. E a gente deveria respeitar muito as pessoas que têm uma experiência por tanta coisa que ensina, sabe? E eu gosto muito de ver alguns alunos meus me ligando, falando, poxa, eu tô com uma saudade, naquela época a gente fazia isso. E alguns já estão casando, tem alguns alunos que estão casando, né? Agora, há pouco tempo, tive um. Então, assim, ver eles, né, dizendo assim, olha, foi legal, eu queria estar de volta junto aí. E a gente sabe que a vida toma caminhos, né? Então, muitos deles não estão mais próximos, porque caminhos foram tomados diferentes. Mas eu sei que algo foi plantado no coração deles, algo a gente deixou como uma boa semente ali. Ser professor, acho que fica claro que é um exercício de coragem, né? Mas ser palhaço também é? Ser palhaço também é. Assim como aquele cara que está desanimado com a sua empresa e um dia fala, eu vou desistir, a gente também já teve esses desejos. De acho que eu vou parar, eu acho que não dá mais não, eu não quero mais não, eu vou arrumar uma casinha na beirada da praia e vou morar lá. Você sempre tá feliz, sempre tá rindo, como sempre é que tá rindo, né? Mas, cara, eu já tive momentos assim, de chegar e dizer assim, olha, eu acho que eu vou dar uma parada nisso. Só que toda vez que eu sinto isso, e nem falo, às vezes só sinto, o primeiro encontro que eu tenho é com alguém que traz uma palavra assim, dizendo mais ou menos assim, não pare de fazer o que você faz. Você não sabe, você não tem noção de onde é alcançado o que você faz. E aí, cara, o que a gente faz? Não tem o que não fazer e não olhar e lembrar assim, obrigado Deus, porque foi o Senhor que me relembrou sobre isso, porque eu tenho uma missão e uma função, e essa missão, essa função não pode parar. Então, não dá para parar. Mas que a gente já teve desejo, claro, né? E a gente tem que ter essa força, né? E tem dias que a gente não está muito feliz mesmo, não estou tão assim feliz, né? Acordo de manhã, meio desanimadão, né? Aí passa o dia, algo acontece, poxa, que legal a vida. A vida é isso, né? Saber assim, imagine, se todo mundo chorasse, todo mundo risse ao mesmo tempo, mas não, tem sentimentos e tem que saber lidar com eles. Então o palhaço me ajudou a isso também, a saber lidar com isso, até com os momentos que eu não quero mais alguma coisa. Mas olha, pera lá, é preciso parar e pensar. Preciso tirar um tempo para pensar, será que é isso, será que não é isso? E essa é a vida do ser humano. Essa sua aula, vamos chamar assim, ela funciona meio como uma educação emocional também? Você está falando do palhaço, né? Às vezes o palhaço está se apresentando lá e ele caiu e o pessoal ri, mas ele sabe, ele não deveria ter caído, mas ele botou no contexto e segue em frente. Trazendo isso para uma outra profissão, como um radialista, que muitas vezes eu atuei quando é ao vivo e você erra, você não pode dizer, corta, vou fazer de novo. Não, segue, fiz errado, deu alguma coisa errada, ou corrige ou não corrige, ou de repente vem o vento e voa a folha que você está segurando. Enfim, você tem que improvisar como um palhaço, muitas vezes acontece. E na atividade circense também, desse treinamento, né? Você faz, como você falou, sempre tentando evoluir, e aí de repente está fazendo alguma coisa e a bolinha cai, e você vai fazer, pessoal, parar tudo, não dá. Então assim, é um exercício emocional que eu digo,
né? Uma educação emocional, porque a todo momento vai acontecer alguma coisa errada, você vai cair, você vai ter que levantar e vai ter que sorrir ainda e seguir em frente. É isso aí. Os alunos, eles começam a aprender assim, a gente faz muito movimento de ensaio com eles também, né? Olha, a gente aprendeu um movimento, vamos ensaiar agora. E aí entra, sai, faz e perfeito, tá legal e tal. Mas isso pode acontecer de no dia da apresentação eles errarem. E é onde eles precisam aprender que errou, ou começa de novo, se tem tempo. Se não tem tempo, vai pro próximo movimento e mantém a pose, como diz o outro, né? Brincando, né? Mas nunca se ferir por aquele momento. O circo tem essa beleza e essa vantagem. Não vou nem falar o palhaço, porque o palhaço, o nosso erro, eu acabei de falar aquela hora, o erro do palhaço é o acerto. Quando a gente erra, para o público fica muito melhor. É aí que o público gosta, porque o público fala, poxa, se ele errou, realmente é um palhaço mesmo, né? Então, brincou. Mas o artista, um malabarista que erra um movimento, ele fala, meu Deus, só que ele pega o equipamento e vamos de novo, e vai. E aí o público o aplaude. Então ele precisa entender que, como no malabarismo e como na vida, se ele errar, vamos recomeçar de novo. Vamos lá. Então, eu falo que a gente trabalha esse emocional com eles já desde as aulas, né? Dizendo assim, ó, errou, vamos de novo. Né? Eu gosto muito de fazer aula de acrobacia com eles, de portagens, pirâmides, né? Eles riem muito, porque eles erram, joelho, cai e tal, e encostam na parte do corpo do outro amiguinho que tá, aí viram todo mundo cai no chão e começa a rir, e o professor precisa que eles não riam naquele momento, e que eles voltem ao normal para poder voltar de novo o movimento. Cara, esse é um exercício que dura dias para eles aprenderem. E às vezes a gente vai cobrando e tem dia que eles vão fazendo e eles percebem que estão fazendo sem rir mais. Mas por que a gente não está rindo mais agora? É porque eles aprenderam o foco de levanta, faz de novo. Levanta, faz de novo. E é a nossa função. Assim como o pai, né? Tem que chegar lá no filho e falar, ó, filho, de manhã arruma a sua cama. Ele não arruma. Passa mais uma semana, você tem que arrumar a cama. Ele não arruma. Vai. Até que um tempo ele começa a arrumar, o pai vai, tem que falar de novo. Então o pai, a vida de um pai, de uma mãe, nunca para de ter que ensinar o seu filho. O professor também nunca vai parar, a gente sempre vai ter que ensinar. E a gente também sempre vai ter que ser ensinado, porque na verdade nós também erramos muito, então a gente precisa ser sempre de alguma forma corrigido. Eu falo que eu amo Deus porque Deus nos corrige com muito amor. Deus nos corrige para a gente voltar à essência por isso que eu amo a Deus, porque Ele sempre nos corrige de novo, ó. Volta para o lugar de tranquilidade, volta para o lugar que tem que ser. Então, a nossa vida, a vida de professor e de pai, é assim mesmo, é sempre corrigindo, voltando. Sem punição. É, sem punição, mas levando eles a entender, ó, estamos te corrigindo, mas não é porque a gente não te ama, é porque a gente te ama. Sim. Porque quem ama, corrige com amor, sim. Corrige, olha aqui, vamos lá para consertar. Não deixar acontecer algo ruim, esperar acontecer algo ruim, não. Com amor, mostrando, com paciência, né? Isso aí. E tem alguma história marcante para você durante as suas aulas? Alguma coisa que emocionou, que marcou muito? Cara, das aulas eu tenho as apresentações, né? Então, a gente fez uma vez um espetáculo, não tem muito tempo, acho que tem uns 2 anos, e foi aqui na ABCD ainda, em que a gente fez um ensaio geral e durante a semana não estava fluindo nada, né? Tudo que se propõe a fazer com a aula eles estavam errando alguma coisa. E naquele ensaio geral, do começo ao fim, tudo aconteceu como se fosse a apresentação. Foi perfeito. E no final, eu antes de terminar, eu saí pulando, eu e o outro professor de teatro, a gente saiu pulando no meio do palco e aplaudindo eles, porque tinha terminado. E eles fecharam um círculo, a gente um montinho e foi... Cara, a gente nunca chorou tanto. Foi muito legal. Por quê? Porque foi assim, para eles, foi como se a gente tivesse aprovado eles. E para nós, foi como se nós tivéssemos sido aprovados naquilo que a gente propôs a fazer. Né? Foi uma emoção de aula, né? Tive outras emoções também, quer ver uma bem importante que não foi na aula, essa foi no trabalho. Eu estava de palhaço no hospital infantil aqui em Joinville e de repente abriu uma porta assim, aquelas portas que pareciam aquelas portas dos salões de Velho Oeste, assim, sabe? Fez até assim a porta. E me sai de lá uma criança, me sai não, só apontou ela
e um enfermeiro muito alto, o cara devia ter 1,90 m e tal. E a criança apontou o dedo e falou assim, palhaço! E aí a outra que estava comigo, a outra palhaça, falou, essa flechada aí foi para você. Aí ele olhou e falou assim, vai dar tudo certo, hein, palhaço? E eu, opa, tem uma mensagem aí, vai dar tudo certo. Do nada uma criança sai e fala isso. Eu fui caminhando uns 50 metros e fui até lá. Cheguei lá, aí o enfermeiro, nossa, tem que entrar para dentro. Ele, só um pouquinho, deixa eu ver o palhaço, porque ele estava numa ala que não podia, né? E aí ele chegou e me abraçou, e a gente conversa e tal. Eu não costumo dar presente no hospital, porque geralmente a gente tem assim, se tem 10 crianças, tem que dar 10 presentes. Se tem 100, tem que dar 100. Mas naquele dia eu tinha um nariz de palhaço profissional que a gente utiliza dentro de uma caixinha. Eu fui tocado naquele dia, eu falei, eu vou dar ele para ele. Ele dei o presente para ele, ele, uau, tirou foto comigo e tal. E foi embora. Na semana seguinte, a madre lá do hospital me chamou, falou, queria falar com você, porque aconteceu algo diferente na semana passada. Eu falei, aconteceu, uma criança veio, me encontrou e tal, eu dei um presente para ela. Me perdoe, madre, eu não dou presente para todos, mas dei e tal. Não, é isso aí mesmo que eu queria falar, mas não é o presente. Eu quero te falar o que aconteceu. Essa criança, ela tinha praticamente de 1 a 2% de chance de vida, dependia de uma cirurgia e o pai não queria liberar, porque o pai estava com medo de perder o filho na cirurgia. E eles estavam no entrave, fazia 1 ou 2 meses, parecia lá. E naquela noite que vocês foram embora, a cirurgia foi liberada. Só que eu quero te contar o que aconteceu. Eu falei, uau, você foi liberado e tal. Ela falou assim, a criança entrou para dentro do corredor e com aquele nariz na mão, ela gritava assim pro enfermeiro, tá vendo, ó, te falei que Jesus está passeando aqui no corredor, Jesus está aqui. E o enfermeiro caiu no chão chorando. Porque a informação para o enfermeiro era que aquela criança só tinha mais de 2 a 3 dias de vida. Porque ela estava chegando nos últimos dias mesmo. A debilidade física dela, tudo, se não fosse feita a cirurgia. E era uma cirurgia de risco, né? E aí foi feita a cirurgia, foi liberado na sexta, acho que na segunda foi feita a cirurgia. E ela falou para mim que ocorreu tudo bem na cirurgia. Na hora eu falei, madre, eu tô feliz da vida, né? Imagine que alegria saber disso e tal. Eu falei, que bênção, para mim já tá... Ela, não acabou o milagre ainda, eu vou te contar mais milagre. Essa criança só aceitou fazer a cirurgia, abraçada com a mão no nariz. Então isso teve um significado para mim muito forte, muito grande. Até hoje ele bate. Olha que eu já ouvi histórias grandes, sabe assim, de milagre, de tudo. Mas essa foi muito forte porque assim, ela foi para a mesa de cirurgia e o medo dela foi tirado segurando o nariz de palhaço. Porque ela se sentiu segura naquela figura que passou perto dela, fez aquele momento de alegria com ela. Você entende? Então aquilo foi como se dissesse para nós, não para o trabalho de vocês. E aí eu ouvi da madre, ela olhou para mim e falou assim, não para esse trabalho de vocês, vocês não têm noção de onde chega isso. Ela falou assim, então quero te agradecer, porque você foi porta-voz de um milagre. Eu falei, não, eu fui participante. Eu falei, tô feliz. E aí eu sei que a criança até hoje está muito bem, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo e ela está bem. Então, para mim isso é um marco na minha vida, é algo que marcou mesmo, mas acima de tudo é saber, poxa, a figura de um palhaço, a figura de algo que a gente passou, ficou para alguém. E você tem contato com essa criança ainda? Você falou que ela está bem, né? Mas você tem contato? Gostaria de ter esse contato? Gostaria, essa eu gostaria. Mas ela se eu não me engano, ela é de outra cidade sim, porque na época, como o hospital infantil recebe gente do estado todo, né? Então, inclusive de outros estados até vem para cá às vezes, então eu sei que a gente não tem mais contato, mas eu gostaria. Até porque tem muitas crianças que a gente não tem o contato, porque o trabalho nosso é realmente passar, fazer o trabalho e seguir o caminho, né? A gente só tem esse trabalho ali. Mas às vezes a gente consegue ter essa ligação com as crianças. É legal, né? E aí ele perguntar, né? Mais um exemplo que você fala quando você atua, tem muita coisa espiritual envolvida, né? E eu queria saber toda essa questão, como é que se reflete na sala de aula? Cara, aqui na sala de aula a gente tem que ter todo uma situação assim, ó. Eu sou um cara que antes das minhas aulas, assim, no meu íntimo, né, eu estou pedindo ao Senhor que guarde aquela aula, que seja um momento, né, bom, mas a gente tem que respeitar o ambiente onde a gente está, né, inserido. Como a gente trabalha numa escola onde o aluno pode entrar à sala e ele às vezes não é cristão, às vezes ele tem uma outra religião, outro, né?
então a gente tem que respeitar esse momento. Mas eu sei que a minha aula é carregada das palavras que vêm do Senhor, né? Então, assim, eu não costumo olhar para meus alunos e não falar meu querido, meu amado, né? Então isso está aí na gente, né? A gente tem muito essa linguagem do toque físico, que é pegar na mão, dar um abraço, por isso que a gente tem essa questão de ser tratado como pai, mas acima de tudo a gente tem que saber entender onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir. Mas que a minha aula ela é pautada assim na presença de Deus, ela é. Né? É claro que eu não coloco músicas, nem estou ali toda hora ministrando, né, isso, mas tem muitos alunos meus que se tornaram filhos mesmo, inclusive um deles que era aluno lá no ABCD antigo, lá no Anita Garibaldi, chegou a morar na minha casa 2 meses, né? Porque a gente precisou cuidar dele um tempo. Hoje ele retornou para a casa dele com os pais e está tudo bem, graças a Deus. Então a gente tem essa função também de professor, de cuidador, de pessoa que está lidando com a sociedade em si, né? Tem alguns professores que eu conversei e até uma experiência que eu lembro de uma escola na região de Piraberaba lá, que ela era uma sala de aula para várias idades. E eles reforçaram que isso era muito legal, porque o que acontecia? O aluno que estava mais avançado, ele revia assuntos dos mais jovens e voltava, aquilo ficava bom na memória dele, e quem estava começando via os assuntos e também chamava atenção, e quando chegasse o momento eles já estavam mais ambientados com isso. Então essa troca é muito interessante. Nessa atividade na arte do circo, acontece isso também, e de repente um aluno tem mais facilidade para uma coisa, daí vê o outro tem mais facilidade para outra, e essa busca faz com que cada um ajude o outro, cada um evolua também. Legal, essa é a pergunta máxima que tem do circo, tá? Vou falar que é uma ótima pergunta. Porque o circo ele é uma diversidade de movimentos. Então, nem sempre o aluno que é um bom mágico vai ser um bom acrobata. Então, o circo ele tem lugar para todo mundo. Por isso essa diversidade. Às vezes tem um aluno que ele tem um biotipo não corporal tão físico, né? Aquele físico tão trabalhado, ele é um pouco mais avantajado, tem um pouquinho mais de coxa, talvez não consegue fazer movimentos de acrobacia, mas se botar ele como palhaço ou como mágico ou como malabarista, ele vai arrasar. Então o circo consegue trabalhar tudo isso. E os alunos, eles vêm muito com esses preconceitos às vezes, né? Poxa, eu sou gordinho, que movimento que eu vou fazer no circo? Ah, eu sou muito magrinho, não vou ter força. Ah, eu sou menina, eu não quero ficar encostando em ninguém, porque tem isso. Sou menino, também não quero fazer aquela movimentação. E o circo ele é uma diversidade por isso. Por quê? Porque tem movimentos para todos. E a pessoa vai conseguir se encaixar em vários. Né? Eu tenho aulas que eu te falei de equilibrismo, malabarismo, de mágica, palhaço, acrobacia aérea e solo. Então, a criança ela consegue se identificar em algum desses lugares. Eu lembro que a gente fez um espetáculo em que tinha alunos que falavam, eu não quero participar não, que eu sou muito tímido. Beleza, gente, se eu colocar você onde você não precisa falar, só ficar ali movimentando, pode ser. E aí esse que ficou só movimentando, às vezes ele foi muito mais notado pelo público do que aquele que estava falando, porque ele fez com precisão o seu movimento. E é aí que está a beleza do circo. Então, tem muito aluno que sabe disso. Olha, o próprio aluno já fala um pro outro, eu acho que você vai bem naquilo ali, eu acho que você vai bem nisso aqui, eu acho que você vai dar melhor na palhaçaria. E eles já começam a entender entre eles que isso vai dar. Né? E assim é no circo, quem vive no circo é assim. A criança nasce pequenininha lá no circo, filho de artista, né? Provavelmente ele vai para alguma área parecida com a do pai e da mãe, mas às vezes não. Às vezes é uma criança que anda meio tortinho lá, o cara do circo fala, ele tem jeito para palhaço, porque ele tá tudo torto, né? Deve ter um jeitinho de caminhar, de andar, de falar, e vai descobrindo aos poucos, né? Então é uma descoberta. Eu falo que o circo ele é uma descoberta e ele é uma aceitação sobre tudo. Só que aí chega essa diversidade, ela se encontra e vira o espetáculo que é o circo. E você consegue enxergar também nos alunos potenciais professores ali também? Tem, cara. Tem muito aluno assim que... A gente trabalha alguns projetos que o programa não nos leva a uma vida muito grande com eles, né? Então a gente vai ter ali alunos de 10 até 12, 13 anos, 14, acabou. Então a gente não encontra-os mais. Se a gente pudesse segui-los até ali 19, 20 anos, provavelmente a gente teria alunos assim. Mas eu tenho muitos alunos que já saíram dos programas e foram fazer aulas particulares que hoje já estão trabalhando com isso. Eu tenho um aluno que hoje em Joinville, ele é professor na área da ginástica rítmica, tá? E ginástica artística, né?
E então ele começou no circo com a gente, ele começou fazendo dança, né, que ele fazia, e hoje ele é professor. Então isso nos dá uma motivação grande de falar, poxa, valeu a pena, a gente plantou aquela semente que germinou e hoje ele é um professor, né? Muitos vão chegar nessa era, mas eu vejo muito potencial em muitos para isso aí. O palhaço é aquele personagem, né, que por onde ele passa, ele transforma o ambiente, como a gente já falou em algumas situações, né? E é isso que você ensina também, né, de certa forma. Mas o que transforma o personagem? O que faz o palhaço ser transformado? Olha, cara, a gente já teve muitas saias justas já de trabalho, né? Mas o que transforma o personagem é o ambiente estar hostil, o ambiente está muito fora do contexto, né? E aí o personagem, às vezes, ele é obrigado a sair ou não, mas é aí que está a técnica dele de saber transformar esse momento aí, né? Eu fiz uma festa de aniversário uma vez, faz muito tempo que eu não faço mais, mas eu fiz, e uma criança que era o aniversariante, ele estava com medo de mim, do palhaço em si. E ele chorou praticamente a festa, 70% da festa ele chorou. E eu fiz uma técnica que a gente chama de pescaria, né, na palhaçaria. E eu fiquei, né, joga a isca, deixa ele brincar, e fui brincar com as outras crianças e vai. E em um determinado momento ele começou a chegar perto. No final, na hora de cantar o parabéns do bolo, ele deixou eu pegar ele no colo. Então, para mim, aquilo foi uma vitória, né, dessa transformação. Mas o ambiente é difícil para nós, o artista, quando ele está muito hostil, muito fora do contexto. Esse é complicado preencher. Mas aí que está o trabalhar do palhaço. Esse é o ambiente que pode nos transformar. Ou, muitas vezes, né, quando a gente acelera muito o trabalho, aquele ambiente fica fora do contexto, aí é hora de olhar para, opa, mudou o nosso trabalho, eu acho que está na hora da gente se afastar. Isso é quando é intervenções, né, trabalhos livres, né? Mas o espetáculo em si é difícil mudar o contexto, porque o público que vai para um espetáculo que já está pronto, o coração dele já está naquele espetáculo, a mente já todo preparado para aquilo ali. Então é muito difícil o contexto mudar. Existe uma diferença muito grande entre a sua missão como artista, né, como palhaço, ou como professor? Durante um tempo eu pensei que seria. Eu achei que a minha missão como professor era uma e como missionário, como um homem de Deus levando a palavra seria outra. E hoje eu vejo que elas todas se comprometem da mesma forma. E por isso que eu te falo que eu valorizei tanto a ação do professor. Tem muito professor que ele ensina tanta coisa boa e não tem noção de onde está indo o conhecimento dele. Quanto ele tem feito as pessoas crescerem. Se ele pudesse ser abraçado nesse momento, eu diria que eu abraçaria ele nesse momento. Mas também tem muito professor que também ensina muita coisa que não é legal e que isso vai reverberar no final, né? Mas eu pensava que teria que ser diferente uma coisa de outra. Mas eu entendi que tudo faz parte do mesmo propósito, né? Me deram para mim, né, a técnica do circo. Eu abracei e hoje eu posso passar. Me deram para mim a técnica do palhaço. Eu abracei e hoje eu posso passar, né? A forma como eu passo é que vai transformar a vida dessas pessoas. E eu espero que ela seja da melhor forma possível. E aí, quem me deu todas essas coisas foi o Senhor. Então, se foi Ele que me deu, eu estou cumprindo o propósito dele. Então, só posso imaginar que eu estou cumprindo o propósito dele. Você disse que nunca atuou num circo itinerante, né? Itinerante. Você já se imaginou, talvez, não sei se num circo itinerante ou talvez num circo escola itinerante? Circo escola itinerante. Esse é um dos projetos que a gente sonha em ter, né? Dentro de Joinville já, a gente tem trabalhado e pensado nisso, falando com autoridades, porque a gente acredita que Joinville tem espaço para isso, para ter uma escola de circo aqui, sabe? E poder fazer esses alunos saírem com apresentações, né, itinerantes pelo estado todo, ou quem sabe pelo Brasil. Esse é um trabalho que a gente está sonhando, né? Então ainda está na base do sonho, como diz o outro. E eu preciso sonhar para essas coisas, né? Mas como a gente tem alguns bons contatos, eu acredito que isso é futuro. Isso é futuro para nós. É possível. É possível. E você já pensou em registrar essa bonita trajetória sua em um livro, um documentário, alguma coisa assim? Já, assim, a gente pensa em fazer algo, né, assim, mas... Essa história do menino, ela é fantástica. Ela é fantástica, ela é fantástica. Ela, muitas vezes, ele é um testemunho maravilhoso, que às vezes a gente nos pedido para contar ou falar, porque isso move o coração de quem vai trabalhar, né?
E tem alguns palhaços do meu grupo que esse testemunho casa com muitos testemunhos que eles já tiveram de outras situações, né? Mas eu falo que eu teria vontade sim de fazer, sim, registrar esses momentos e tal, porque a gente registra isso, muita coisa no nosso coração. Hoje, graças a Deus, nós temos toda a mídia que nos ajuda com isso, né? Fotografias, filmagens, né? Mas registrar isso num momento mais acoplado, né? Um livro ou alguma coisa assim, com certeza seria algo maravilhoso. Muito legal. Professor Ed, ouvir você é quase um espetáculo, né? Na nossa conversa teve riso, teve emoção, teve reflexão, teve muita fé. Para encerrar, queria pedir uma mensagem final que você gostaria de dizer para quem hoje precisa, de repente, de um pouco mais de leveza na vida. Vamos lá. Bom, vou começar com uma brincadeira e depois eu vou para o sério, né? Se você se sentiu triste, desanimado, diria para você que você deveria abraçar um sapato. Sapato consola, né? Eu acho que seria uma mensagem assim, mas vamos para o lado sério agora, né? Parando de brincadeira, né? Eu acho que a vida nossa é feita de momentos, né? Mas o momento maior é aqueles que são feitos com muita alegria, com muita felicidade, principalmente com a nossa família. Então, se você puder olhar para trás e ver, eu já vi muita gente correr atrás de tanta coisa. E quando chega lá no final, que ele alcançou o objetivo maior, ele olhou para trás e disse: poxa, lá no princípio era o que eu mais queria e eu fui buscar lá no final. Eu não precisava ter ido buscar tanto longe. Estava aqui, ó, minha casa, os filhos, minha esposa, e é capaz de lá no final ele ainda perder tudo. Então, a mensagem que eu diria para muita gente que quer o caminho é muito melhor do que o final ou do que o início. Toda a trajetória de caminho ela é excepcional. Professores que você vai conhecer, pessoas que você vai conhecer, alunos, né? E eu acho que sempre colocar tudo diante de Deus, porque Ele é que move todas as coisas, Ele é que faz todas as coisas e o caminho que Ele escolhe é sempre o melhor para nós, sabe? Então, eu acredito assim que é possível sim você fazer algo que é apaixonado, que ama. No meu caso, eu segui a arte, mas talvez alguém que vai nos ouvir, ou que vai nos escutar, ela está pensando que é só a arte que vai transformar a vida dele. Não, né? Pode ser simplesmente a vida dele, né? É o professor que leciona na escola e leciona matemática, às vezes o cara que trabalha na praia vendendo água de coco, mas lá ele se realiza. Então eu acho que, independente de onde você estiver, para se realizar, você tem que entender que se é aquele lugar, é a sua identidade, é ali que você está, é ali que você respira fundo e gosta, é ali que você tem que vencer, né? Mas acima de tudo, viver uma vida mais feliz, né? Viver uma vida tranquila em si, não se preocupar com o dia de amanhã e sim com o hoje, porque nós estamos aqui conversando e a gente não sabe o que é o nosso amanhã, né? Então o nosso hoje é o mais importante, é viver aqui, o agora, esse momento, e aí agradecer a Deus pelo momento que está por vir. E é isso, eu acho que a mensagem maior é para que as pessoas confiem em si próprias, confiem nos sonhos que elas têm, porque assim, sonhar é do ser humano e o realizar é de Deus. Então confia nele que ele realiza. Professor Ed, foi um prazer conversar com você, foi muito legal, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Então tá aí, esse foi o professor Ed, ou Edinaldo Serenini, um verdadeiro mestre no riso e da alma. Que o exemplo dele nos lembre que a alegria é também uma forma de ensinar, curar e transformar. Até o próximo podcast ABCD, onde o conhecimento e a arte se encontram para colorir o nosso mundo. Um grande abraço e até o próximo.